Fala galera, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo da nossa playlist rumo aos 100 mil reais em fundos imobiliários e eu já fiz o meu aporte desse mês de novembro, então eu quero comentar com vocês algumas coisas e também tirar algumas dúvidas que eu vejo que muita gente tem, principalmente na parte de você pegar o seu dinheiro, o seu aporte mensal e você escolher as melhores opções para você investir aí na sua carteira de investimentos. Então, se você gostar desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o curtir aqui embaixo e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, para você ser avisado sempre que sair um novo vídeo. Antes da gente começar, deixa pra mim aqui nos comentários qual foi o fundo imobiliário que mais pagou aluguel para você nesse mês. Comenta aqui o nome do fundo e quanto você recebeu para eu saber qual é o investimento que mais está pagando aí na sua carteira. Basicamente, a nossa carteira pública de fundos imobiliários é essa que está aparecendo aqui para vocês. Está aparecendo uma fatia também da minha carteira de ações, mas basicamente qual é a minha estratégia aqui? Eu abri uma carteira pública para investir aqui todos os meses e a minha intenção é ter 60% dessa carteira em fundos imobiliários, que é a carteira que eu mostro para vocês, e 40% em ações. Então eu tenho até um pouquinho de ETF aqui também, mas basicamente é esse balanço que eu quero para essa carteira. 40% em ações, 60% em fundos imobiliários. Só que o que eu percebo que acontece com a maioria das pessoas, tanto as pessoas que já investem, quanto as pessoas que estão começando a investir agora. Sem dúvida, a pergunta que eu mais recebo é a seguinte: Lucas, eu tô separando, cara, 500 reais para eu investir todos os meses. Eu já tenho ali alguns fundos imobiliários, tenho, sei lá, 10 fundos imobiliários na minha carteira, só que todo mês eu fico confuso. Se eu invisto naqueles fundos que estão desvalorizados ou se eu invisto naqueles fundos que estão tendo uma boa performance na minha carteira, mas estão com desconto. Eu vejo que muita gente fica com essa dúvida, tanto em ações, tanto em fundos imobiliários, tanto em investimentos no exterior. Quando a pessoa pega o dinheiro na mão para fazer o aporte, a pessoa fica muito em dúvida do que comprar, do que escolher, se vale a pena investir em fundos que já estão se valorizando ou investir somente naqueles fundos que estão desvalorizados. Então eu peguei aqui o aporte que eu faço mensalmente, que é de 2 mil reais. Lembrando que você não precisa desse aporte para começar a investir em fundos imobiliários, pode começar aí por menos de 10 reais. Eu ensino passo a passo, mas aqui eu mostro para você uma estratégia e é uma carteira aberta para você ver os meus aportes e você entender a estratégia que eu utilizo. Não adianta você copiar a minha estratégia, porque a minha estratégia é a minha estratégia. Usa esse material como um material de estudo para você entender a lógica e você fazer aí os seus investimentos. Então, presta atenção no que eu quero mostrar aqui para vocês. Eu peguei aqui a minha carteira, tá? A gente tem aí quase 50 mil reais investido em fundos imobiliários. Eu peguei aqui e coloquei a variação para entender quais são os fundos que mais se valorizaram. Então a gente tem aqui em primeiro lugar BRCO11 com uma valorização de 21,93, VISC11 com uma valorização de mais de 12, RZTR11 com uma valorização de mais de 10, MXRF11 com 9, XPML11 8, KNR11 com 8, HGLG11 com 2, TRBL11 mais de 2 e BCFF11 com 1,47. E aqui abaixo, na zona de rebaixamento da nossa carteira, a gente tem TIGAR 11, GGRC11, MCCI 11, HFOF 11, JSRE 11 e VILG 11. Tem muita gente que iria olhar para essa carteira aqui e iria fazer o aporte da seguinte maneira: e olhar os fundos que estão desvalorizados e escolher aqui um aporte e ia fazer o aporte mensalmente. Tá errado você fazer isso? Não, mas você nunca pode investir somente nos fundos que estão tendo uma baixa rentabilidade na sua carteira, porque você pode acabar desequilibrando o peso que você quer dar para cada um desses fundos dentro da sua carteira. Aqui nessa carteira de fundos imobiliários, eu tô tentando manter mais ou menos um aporte de 4 mil reais em cada um desses fundos. Existem alguns fundos que são mais arriscados, como por exemplo o TIGAR 11, que é um fundo de desenvolvimento, e alguns fundos que são mais seguros, como por exemplo o fundo XPML 11, o fundo VISC 11, que são fundos que têm muitos imóveis e já tem um bom histórico. Então, quando eu vou investir, eu não vou olhar somente para desvalorização, mas eu vou olhar para a qualidade do investimento e o preço sobre o valor patrimonial que aquele fundo está sendo negociado no momento em que eu vou fazer o aporte. Então, um exemplo, tá? Eu já vou mostrar para você aqui os aportes certinho que eu fiz. Mas só para você ter uma ideia, nesse mês de novembro eu aportei no BRCO11, que é o fundo que mais valorizou na minha carteira. E por que eu fiz isso? Porque se a gente clicar aqui nele, a gente vai ver que ele, mesmo valorizando quase 22% dentro da minha carteira, ele tá com um P sobre VP de 1,01, ou seja, praticamente no seu preço justo, e a gente pode ver que o peso que eu quero dar para minha carteira, que é de 4 mil reais em cada fundo, ele tem apenas 3.500 reais. Então o que eu olhei aqui nesse aporte? Cara, eu tenho o BRCO11, que é um fundo
que ainda tem qualidade, ainda tem desempenho para acontecer no fundo e ele pode se valorizar mais, e mesmo ele valorizando mais de 21% da nossa carteira, eu consigo aportar um pouquinho mais para colocar ele dentro da minha expectativa. Então o que eu fiz? Fui lá e comprei um pouquinho desse fundo, mesmo ele estando valorizado. Muita gente vai olhar e falar assim: ah, Lucas, mas você podia, por exemplo, investir no MCCI11, que está desvalorizado na sua carteira. E bacana, eu posso olhar para o MCCI11 aqui e ver que realmente, olha, ele está aqui com um P sobre BP de 0,97. Para um fundo de papel, tá num preço bacana e eu concordo com você, daria sim para aportar nesse fundo. Mas quando eu olho para o peso que ele tem na minha carteira, eu vejo que eu já tenho mais de R$4.000 nesse fundo. Então eu tenho vários fundos que estão descontados e ainda assim não atingiram o valor teto que eu quero colocar para cada um deles ali, que é R$4.000. Então o que eu quero ensinar para você? Você não precisa ficar olhando somente para a rentabilidade de quanto aquele fundo rendeu na sua carteira, ou somente pelo preço que você já investiu nele, ou somente pelo P sobre BP. Você precisa olhar um conjunto. Então eu olhei esse conjunto aqui dos meus fundos imobiliários e eu escolhi alguns fundos estratégicos, pensando tanto no preço sobre o valor patrimonial que estão esses fundos no momento em que eu estou fazendo o aporte, quanto também no peso do investimento que eu já tenho dele na minha carteira. Então, basicamente, o que eu fiz aqui na minha carteira nesse mês? O primeiro aporte foi no fundo GGRC11. Se a gente olhar ele aqui na nossa carteira, ó, eu tenho 29 cotas, um preço médio de 114 e o preço atual dele está 113,18 com uma valorização de 0,89. Como vocês podem ver, lembra, eu quero colocar R$4.000 em cada um desses fundos. E ele está com um peso aqui de R$3.282 e quando eu abro ele, eu vejo que ele está sendo negociado no seu preço justo. Então eu fiz o quê? Eu comprei 4 cotas desse fundo no valor de R$113,24. Isso deu um total de R$452,92. O segundo aporte da carteira foi no fundo XPML11. Eu tô com 29 cotas dele, um preço médio de R$102,65. O preço atual dele tá 111, ele já valorizou mais de 8% da nossa carteira, mas olha aqui mais uma vez, eu quero ter pelo menos R$4.000 em cada um desses fundos, levando o equilíbrio da minha carteira. E no XPML11 eu tenho apenas R$3.239. E clicando aqui no XPML11, eu vejo que ele ainda está com desconto, ou seja, ainda está com uma margem de compra, mesmo ele valorizando na minha carteira. Então eu fui lá e comprei 7 cotas no valor de R$111,76. Isso aí deu um aporte total de R$782,32 no XPML11. O terceiro aporte desse mês, como eu falei para vocês, foi no fundo BRCO11. Sim, o fundo que mais valorizou na nossa carteira, mas ainda tem uma margem de crescimento nas minhas análises e ainda tem um peso um pouquinho abaixo ali do que eu quero colocar para ele na minha carteira. Então eu tenho 29 cotas dele, preço médio a R$100,39, preço atual de R$122,40, ele já valorizou mais de 21%. Se a gente clicar aqui, a gente vê que ele está sendo negociado bem próximo do seu preço justo. Quem acompanha aqui os vídeos do canal sabe que na minha análise, no meu checklist, eu mantenho ali uma regra de investir em fundos de tijolo, que tem um P sobre VP até 0,85 para baixo e até 1,10 para cima, dependendo da qualidade dos imóveis. Então o BRCO11 é um fundo bacana, tem vídeo aqui específico sobre esse fundo no canal e ele ainda cabe no meu aporte. Então eu aportei esse mês em 4 cotas no preço de R$122,12, totalizando aí um aporte de R$488,48. E aí sobrou um pouquinho de dinheiro ali, eu escolhi 2 fundos para comprar. E a minha escolha foi investir no RZTR11, eu comprei 2 cotas no valor de R$101,80. Eu tenho hoje 38 cotas desse fundo, preço médio de R$91,86, preço atual de R$101,35, ele já valorizou mais de 10% na minha carteira, mas também levando em consideração aqui, eu tô bem próximo dos 4.000, mas eu quero dar um balanço igual para todos os fundos, então aportei. Sobrou R$70 e aí eu fiz o que? Para completar o aporte de R$2.000, eu comprei uma cota do fundo JSRE11. Como vocês podem ver aqui, esse fundo é um fundo de lajes corporativas, é um segmento que tem sofrido muito, principalmente com as altas taxas de juros. É um fundo bem descontado, um P sobre VP de 0,63, até foge bastante da margem que eu acostumo para o meu próprio checklist nas minhas análises, mas é um fundo que eu acredito bastante, é um dos poucos fundos do segmento de lajes corporativas que eu, Lucas, gosto, é por isso que eu tenho um tipo desse fundo na minha carteira, tirando o KNR11, que é um fundo misto. Então fui lá, aproveitei e comprei uma cota desse fundo no valor de R$73,29. Então os meus aportes em fundos imobiliários nesse mês de novembro foram exatamente esses que estão aparecendo aqui para vocês, com um total do aporte de R$2.000,65.
centavos. Só que nesse mês de novembro, a gente também recebeu o recorde dos nossos aluguéis em fundos imobiliários. Como vocês podem ver aqui, recebemos R$ 404,06. E para aproveitar a oportunidade do momento, eu peguei e coloquei mais R$100 e investi R$500 em Bitcoin diretamente pela Binance. O print tá aparecendo aí para vocês também. E é isso que eu quero que vocês entendam com esse vídeo. O que eu fiz? Eu peguei todo o meu aporte do mês de novembro, eu fracionei nas melhores oportunidades do momento. Então eu não investi somente em um único fundo porque ele estava descontado, ou não investi somente nos fundos que estavam com desconto. Eu peguei e escolhi as melhores oportunidades, tanto que eu investi em alguns fundos que subiram mais de 20% na minha carteira, porque ainda tem uma margem de crescimento para esses fundos e eu ainda tenho um espaço, eu ainda tenho uma margem de compra nesses fundos, levando em consideração o peso e valor que eu quero para cada um deles na minha carteira. E também aproveitei os aluguéis que eu recebi dos fundos imobiliários, além do meu aporte que eu já faço de R$2.000, eu peguei e coloquei mais R$100 e investi R$500 em Bitcoin, que é um ativo para ter um pouquinho mais de risco com um potencial maior de valorização. É esse ensinamento que eu quero deixar aqui para vocês com esse vídeo, porque muita gente me procura com esse tipo de dúvida. Lucas, eu devo investir nos fundos que só estão descontados? Vale a pena eu continuar comprando um fundo que está subindo na minha carteira? E a verdade é que você precisa buscar a melhor oportunidade daquele momento. Se você abre a conta da sua corretora uma vez por mês, como eu faço, invista nas melhores oportunidades daquele momento. Seja ações, seja fundos imobiliários, seja criptomoedas, seja investimentos no exterior. O importante é você pegar o aluguel que você recebeu e você reinvestir para você fazer uma bola de neve. Se vai ser em fundos imobiliários, se vai ser em ações ou se vai ser em outro tipo de ativo, aí você que vai ter a sensibilidade de ver qual é a melhor oportunidade do momento. O importante é você manter a constância dos seus aportes, trabalhar, ganhar seu dinheiro e investir todos os meses e reinvestir os dividendos. Se ficou alguma dúvida, deixa para mim aqui nos comentários. Lembrando também, tá, que hoje é o último dia para você garantir o meu guia prático, onde coloco meu dinheiro com desconto de R$ 97 para R$ 47, que é um guia onde eu ensino você a fazer alguns investimentos específicos para alguns objetivos específicos que você tem. Então o link está aqui na descrição. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Te aguardo até o próximo vídeo e tamo junto. Valeu!